E está começando agora, seja bem-vindo você primeiramente, mas está começando agora, nesse momento, o nosso programa de entrevistas com alunos da comunidade CAD/CAM Brasil. Programa esse que tem como objetivo entrevistar alunos que tiveram aí ótimos resultados no chão de fábrica a partir dos métodos aí e da comunidade, claro, CAD/CAM Brasil. E hoje nós vamos bater um papo aí com o nosso amigo e aluno Eduardo Overbeck. Eduardo Overbeck, que usou a programação parametrizada para modificar e deixar seus programas muito mais simples de serem trabalhados e editados. Muito boa noite. Boa noite, Eduardão. E aí, meu amigo, você tá me ouvindo bem? Tá conseguindo ver e ouvir bem a gente aqui? Boa noite aí ao Fernandão aí, ao Renato, galera aí. Tá, o áudio tá perfeito. Opa, que bom, meu amigo, que você tá ouvindo a gente bem e vendo a gente bem. Conta pra gente aqui, Eduardo, de onde que você é, meu amigo? Sou do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Meu amigo, eu vou te falar um negócio. Essa região aí só tem uma coisa que eu gosto de fazer, é ficar no sofá e curtir o frio. Tomando um chocolate quente. Lá é chimarrão, né? Tomar um chimarrão. Pra quem não é adepto do chimarrão, vai tomar um chocolate quente. Aí, Eduardo, tem uns caras lá no Mato Grosso, num calor danado, que bebe um chamado tererê. Já viu falar? Tereré. Tem uns caras... Já conheci. Pois é, tem uns caras do chimarrão e tem uns caras do tererê. Mas, brincadeiras à parte aí, diz pra gente aqui, meu amigo, como é que você... começou sua carreira profissional aí? Há quanto tempo você está na área da indústria metal mecânica? Como foi que você começou? Até chegar aqui no CAD/CAM Brasil. Dá um overview para a galera aí. Então, eu entrei nessa área em 2010. Em 2004, meu pai abriu a empresa de usinagem. Era só ele. Eu estudava ainda, estava na faculdade ainda nessa época. E em 2010 eu terminei meus estágios e coisa e tal. E resolvi embarcar nesse barco aí. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Comecei como fresador na oficina. Aí lá em 2016, a gente adquiriu o primeiro torno CNC. E aí foi ali, né? Contratamos uma pessoa para me ensinar o básico aquele, para poder caminhar, né, na máquina, fazer a programação básica lá, para se virar, né? Começar a rodar algumas peças. E aí foi só crescendo, né? Entendi. Em 2020, eu acho que a gente comprou outro torno CNC. Quando a gente terminou de concluir o prédio novo, né? Porque a gente se mudou, a empresa cresceu. Aí contratamos um funcionário e coisa e tal. E aí, um dia à noite, rolou uma dúvida sobre o programa. Fui pra internet, né, catar. Agora o que era eu não me lembro. Mas aí apareceu uma live de vocês que estava acontecendo. E eu peguei e botei pra assistir. E lá dentro, lá, comecei a assistir, aí abriu a primeira turma, quando foi aberto. Cheguei na empresa e já pedi para fazer lá a inscrição e entrar para a comunidade. Que legal, cara. E tem um detalhe aí, né? Que assim que você entrou para a comunidade, você já tinha ouvido falar, antes de entrar para a comunidade, sobre parametrização? Porque o que a gente tem visto aqui é que você tem feito aí algumas mudanças aí, né, nos seus programas, deixando eles mais simples através da parametrização. Mas a pergunta que eu te faço é, você já conhecia a programação parametrizada, sabia utilizar ela antes da comunidade CAD/CAM Brasil? Não conhecia. Fui apresentado agora no curso agora, na turma aí.
Entendi, entendi. E conta para mim aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, como que foi aí o seu processo de aplicação da programação parametrizada no chão de fábrica? Você tem alguma situação específica que você lembra assim que, cara, me facilitou muito a vida aplicar esse tipo de estratégia aqui de programação parametrizada para eu não me perder nos meus programas ou coisas do tipo? Reduzir tempo. O que você lembra aí de específico? Então, lá a gente produz uns parafusos e porcas, onde a gente tem que fazer tipo uma recartilha simples, que no caso é a recartilha reta. E antes eu levava, do modo que me ensinaram a fazer a recartilha, levava 1 hora e pouco para fazer só o programa, porque era muitas linhas e ciclo. Aí depois, quando eu aprendi a parametrizar, hoje não, só muda o diâmetro, a largura e o comprimento. É questão de 5, 10 minutos. Entendi. Eduardo, então você tinha um programa, tinha uma recartilha que você fazia, que você demorava 1 hora e pouco só para fazer esse programa. Se mudasse para Era mais de hora? mais de 100 e poucos caracteres lá digitando. Entendi. Então, se você precisasse fazer outra recartilha, de outra quantidade diferente, você tinha que fazer outro programa, né? Sim, aí teria que fazer outro programa, dividir a quantidade em graus lá que tu queria e só aumentava, dependendo se era menos grau para girar, aumentava as linhas, né? Entendi. E hoje, com a programação parametrizada, quanto tempo você demora para desenvolver uma nova peça? Cara, isso é minutos daí. 10 minutos tu já tá com ela rodando já. Olha que É interessante. questão de botar na máquina, tirar o zero, mudar o diâmetro ali que tu quer e o comprimento e o número de graus que tu quer e vai embora. Isso está te dando mais segurança na hora de fazer uma peça? É muito mais. Então você está aumentando. O erro é menor, né? Então você aumentou a produção e está trabalhando com mais segurança na peça ainda. E mais tranquilidade também, né? Porque o objetivo da parametrização é justamente esse também, né? Dar aí um aumento de produção, pra você não ficar muito tempo alterando o programa, e também trazer a confiança pro cara que está fazendo a alteração lá, né? Que inclusive hoje o Eduardo, você é o único cara que sabe utilizar essa programação parametrizada no chão de fábrica, Eduardo. Lá hoje é eu que programo e opero a máquina. Entendi. Os outros nem sabem por onde começar, né? Mais ou Imagino. menos por aí. Como que era antes? Como é que era o procedimento? Como é que era o processo para você fazer programação? O que você já dominava na máquina? Como que era antes e como que é hoje, depois da comunidade, Eduardo? Antes era aquela programação engessada, sabe? Me ensinaram aquilo, tudo mais, aprendi bem, a pessoa que me ensinou era um bom profissional, mas hoje tem uma gama bem maior, porque a minha visão aumentou em montar estratégias, aí tu conseguir diminuir a quantidade do tamanho do programa e a praticidade, né? Aumentar o ritmo também da máquina. Isso ajudou bastante. Você consegue me pontuar, assim, especificamente algum ponto, alguma coisa que você aplicou além da programação parametrizada, que você já falou pra gente, que te ajudou muito, que acelerou sua produção, ou que melhorou sua forma de programar, sua forma de entender o processo? Você consegue me exemplificar isso? Teve um serviço que a gente pegou lá, que depois que eu já estava dentro da comunidade, onde eu pude melhorar a velocidade de corte, melhorar os parâmetros, a questão muito da pastilha a ser usada, a ferramenta. E como era um serviço urgente, eram uns 40 eixos, acho, se eu não me engano. Mas a empresa precisava de 2 para ontem, né?
Então, a gente usou o que tinha e nesse meio termo eu já entrei em contato com o vendedor de ferramenta, porque isso foi um outro ganho também dentro da comunidade, que agora a gente consegue conversar um nível parelho com o vendedor em termos de conhecimento. E fazendo o serviço, os 2 eixos, cada eixo eu levei 1 hora para fazer com a ferramenta que eu tinha. Depois, no outro dia, quando chegou as ferramentas novas, parâmetro certo, tudo no gabarito corretinho, deu meia hora por eixo. Teve um ganho de 50% ali. Caramba. Eduardo, você falou que começou por volta de 2010, não é isso? Eu entrei na empresa em 2010, mas comecei a enxergar e mexer em programação em 2016. Entendi. Você considera que em 6 meses você aprendeu muito, mais de 100% a mais, 300% a mais do que você aprendeu nos últimos 3, 4 anos aí na sua carreira profissional como programador? Se você tivesse que dar um Com certeza. número, o que você diria pra gente entre o que você aprendeu antes e depois da comunidade? Quanto que você falaria que foi essa sua evolução? Se fizer uma comparação entre um e outro. Cara, a evolução é absurda. Vamos dizer 200%. Porque antes o que eu sabia chegava a ponto que eu procurava ajuda. Mas muitas vezes eu me virava na máquina explorando lá e tentando descobrir. Entendi. Muito mais estressante, né? Sim. Você descobrir por conta própria o que é que você tem que muito fazer. perdido, né? É o que a gente sempre fala, né? Sobre aprender em erros e acertos, né? Custa muito mais caro, né? Custa muito mais caro e o problema é muito maior, né? Exatamente. Então, se a gente pontuar aqui, você provavelmente há 6 meses, 7 meses atrás não se imaginaria fazendo o que você está fazendo hoje, provavelmente, né? Antes de entrar na Não. comunidade. Provavelmente estaria fazendo os programas engessados, né? Entendi. E você consegue fazer um paralelo entre antes e depois na empresa? Mudou alguma coisa na sim. empresa? Depois que o Eduardo entrou para a comunidade, aprendeu parametrização e aprendeu o que aprendeu lá dentro? Teve ganho sim, porque lá a gente anota bem o desenho, atrás do desenho vem a ficha tempo de produção. Ali a gente pode ver que teve uma melhora grande ali, em questão de produção. E se eu te perguntasse, hoje ela tem quanto tempo que você está na comunidade? Faço parte da primeira turma ali, né? Da primeira turma que foi Vamos aberta. colocar 8 meses aí. Vamos colocar aí mais ou menos uns 8 meses. Sim. Um pouquinho menos, 7 meses aí. E você se desenvolveu bem antes desses 7 meses, você já estava mudando a realidade. 7 meses hoje, né? 7, 8 meses hoje. Mas você já estava mudando a realidade de programação, de produção dentro da fábrica. Se eu encontrasse o Eduardo, quando ele entrou para a comunidade e falasse, Eduardo, em 6 meses você vai aprender programação parametrizada e você vai pegar um item aqui que você tem que fazer, você vai reduzir 50% nele, entre outras coisas. O Eduardo ia acreditar nisso? Não ia, né? Por que o Eduardo não acreditaria nisso? Essa parte de parametrização eu nem sabia que existia. Entendi. Então, provavelmente, o desconhecido aí gera ainda mais uma dúvida sobre os resultados que podem dar, né? Então, como você não conhece uma coisa, como era a parametrização, há 6 meses, 7 meses atrás, tudo que a gente te falasse aqui ia criar um ponto de interrogação na sua cabeça aí. E assim, é a mesma coisa com todo mundo que está aqui assistindo a gente agora, né? O cara não sabe, não conhece a programação parametrizada, ou até mesmo ele não sabe extrair os recursos que ele tem na máquina dele com técnica, né? Porque o que é mais comum, né? O Eduardo que está aqui agora
tá falando aqui pra gente, ó. Eu aprendi com uma pessoa, não que ele fosse um profissional ruim, mas eu aprendi daquele jeito. E era engessado, né? E isso mais resolvia o problema, mas não, Resolvi. mas te deixava muito mais estressado e cansado no chão de fábrica, provavelmente, né? Porque era aquele método para sempre, né? Tipo, usava o mesmo parâmetro em tudo, né? A velocidade de corte, Bota 1000 pra Era tudo. padrão. bota 1000 para tudo que vai funcionar. Bota 1000 no furo, bota 1000 no torneamento, bota 1000 na rosca. Era mais ou menos assim, Eduardo? Mais ou menos assim, mas não para tanto, né? É brincadeira. Agora, meu amigo, quando você conheceu a programação parametrizada, o que mais te chamou a atenção na programação parametrizada? Você falou que não conhecia, né? Não conhecia. A facilidade, né? É muito mais fácil e prático, né? Sim. Isso te chamou a atenção. E na prática, depois que você aprendeu, o que você comprovou da programação parametrizada? O que na verdade, abriu na sua cabeça, assim, em termos de possibilidades? Depois que você viu aquilo, você fala, cara, existe aqui uma possibilidade de fazer esse tipo de peça, várias coisas desse tipo aqui. Porque antes você tinha uma venda no seu olho, nos seus olhos, né? E depois que você aprendeu isso, você com certeza não tem como desver, né? Você viu uma vez, não tem como desver. E depois que você viu isso, quais foram as possibilidades? Assim, você falou, cara, agora dá para fazer isso, dá para melhorar isso, dá para fazer isso. Tu bate o olho, quando tu pega um desenho, tu bate o olho, aquilo já passa um filme na tua cabeça. Dá para fazer aqui, dá para encaixar isso aqui. Tu olha a peça a produzir com outra visão agora. Que legal, que legal. E me diz uma coisa aí, meu amigo, o que você tem... E, cara, seja como a gente sempre é aqui com vocês, né? Seja transparente, seja honesto. O que você tem, assim, a dizer sobre os teus colegas lá na comunidade CAD-CAM Brasil, lá no Facebook, essas reuniões que a gente faz aí na sexta-feira com vocês? O que isso tem mudado aí no seu dia a dia? O que você pode contar pra gente aí? Cara, aquilo ali é magnífico, porque é uma rede de apoio e de troca de informação e ajuda. Aquilo ali não tem igual. E a galera é top ali, né? Não tem. Você imaginava que tivesse você, Eduardo, enquanto programador, antes da comunidade CAD-CAM Brasil, antes de estar lá dentro e viver num ambiente como os nossos grupos fechados, exclusivos, do Facebook, você imaginava que existiria um ambiente naquele onde você pudesse conversar com outros programadores e operadores da forma como é lá? Não imaginava isso. Que hoje é muito comum você ver grupos no Facebook de pessoas falando sobre usinagem. Só que está muito disperso, né? Ali tem pessoas que estão dispostas a ajudar um pouquinho, tem o outro que está ali só mesmo para acompanhar, tem o outro que está ali para postar uma piadinha, mas ninguém está com um objetivo em comum, né? Diferente do que a gente está construindo aqui com os alunos da comunidade. Inclusive, eu acho que você deve ter percebido isso. O foco é completamente diferente, né? É formar especialistas ali dentro, e você vê que tem muita gente lá dentro que tem um conhecimento muito grande e pode te ajudar a chegar lá onde você quer também. Você tem percebido essa diferença? Não sei se você participa de outros grupos aí fora também. Não, eu só participo ali, mas é gratificante. Mas tem também aqueles caras que tu pede informação e eles não querem te dar, sabe? Eles parece que tem medo de te ensinar porque tu vai ficar melhor que eles, sabe? Isso tem bastante pessoas assim. Isso é normal no chão de fábrica. Dentro dos nossos grupos, da CAD-CAM Brasil, você já encontrou isso? Alguém que te negasse uma informação? Nenhum, cara, nenhum. Interessante. Porque a gente sempre fomenta isso, né? E a gente incentiva
que tenha essa troca de informação. Para você, Eduardo, o que é o mais valioso de estar num grupo assim de pessoas como essas? O mais valioso é poder passar o conhecimento que eu tenho de alguma coisa que alguém lá ficou com alguma dúvida ou até dificuldade, sabe? Eu seguido eu posto coisa lá porque, porra, passar informação adiante, né? Isso não custa Sim, fazer o bem, né? sim, sim. E Pode ser a dúvida mais simples, mas alguém já deve ter passado por aquilo, sabe? Ou vai passar. Então, vai estar lá para ajudar. que legal, que legal. E, inclusive, esse é um dos objetivos, né, aqui dentro do CAD-CAM Brasil, é que a gente mude a cultura que foi instalada aí ao longo dos anos de que não deve se ajudar o outro, porque senão você vai perder a sua boca, né? Perder sua boca. Essa Vai perder a essa boca. frase acaba comigo, Renatão. Exatamente. E só que é o seguinte, para quem quer se tornar um especialista CNC, o pensamento é completamente diferente. Quando você ensina, você aprende muito mais. Poucos vão descobrir isso porque poucos estão dispostos a ensinar alguém. E com certeza muita coisa nesse sentido já mudou dentro do Eduardo também, né? Porque provavelmente você tinha alguma objeção lá atrás e essas objeções foram mudando aí também dentro da comunidade CAD-CAM Brasil. Sim ou não? Como é que tá isso aí? Sim, isso aí já mudou bastante. Até em algumas aulas o Fernandão aí falou, antigamente não tinha, cara, informação. Tu ia lá procurava na internet, não achava nada, cara. Pô, e eu fui catar a minha dúvida na internet e achei vocês. Então, quanto mais informação tiver, melhor, né? Que massa, que Hoje, legal. hoje você consegue ver a diferença clara entre um programador comum e um programador especialista, em termos de conhecimento. 100%, né? Dá pra ver. Que bom. E conta pra gente aqui, meu amigo, qual que é seu objetivo? Quais são os seus planos daqui pra frente? Seus sonhos, suas metas de vida? Conta pra gente aqui. A meta Se é abra. atingir o 6K. É atingir o 6K lá. Sim. E agora a gente tá para adquirir um centro, né? Um centro de usinagem. E a meta é, tipo, não crescer, mas sim inovar, né? Atualizar a empresa. Sim. Eu, de certa forma, Renatão, eu conversei com o Eduardo a respeito, inclusive, desse centro de usinagem que vocês estão pensando em adquirir, né, Eduardo? Trocamos uma ideia a respeito disso. Hoje você está seguro para receber na sua empresa uma máquina que você não tem, uma máquina diferente, um comando diferente, que você tem na sua empresa torno CNC, né? E você vai se... Hoje tem 2 tornos lá, Sim. um Fagor e um Siemens. Eu comando os 2 Sim. e estamos seguros. Hoje a gente tem segurança de receber uma máquina com outro programa, com outro comando, né, no caso. Sim. E o Eduardo, programador, ele tem segurança de chegar uma máquina nova e falar, cara, eu vou matar essa máquina no peito, vou dominar ela? Tem. E o que faz o Eduardo ter essa segurança? A comunidade, né? A importância da gente estar com pessoas que estão falando a mesma língua e caminhando para o mesmo lugar, né, Eduardo? Exatamente. Que legal, que legal. Eduardão, o que você teria, o que você poderia falar para aquele torneiro mecânico que está assistindo a gente agora, para aquele auxiliar que está começando a vida dele no chão de fábrica, para o operador de máquina CNC e até mesmo para o programador de máquina CNC que não tem tanta segurança aí naquilo que está fazendo. O que você poderia deixar de mensagem para esses caras aí que o Eduardo antes não enxergava e agora começa a enxergar e que você pode ajudar esses profissionais a cortarem aí um caminho bem longo nas suas jornadas? Rapaz, primeiro ser humilde, né? E procurar
No caso, eu procurei a informação e entrei para a comunidade. Então, que separe lá um valor X para poder se especializar. É muito importante isso, cara. Sim, sim. O grande lance é o seguinte: hoje, o que a gente vê no chão de fábrica é algumas pessoas terem aquele problema lá do salário, né? Sempre fala do salário. Mas de quem é a culpa, talvez, por aquele salário que se repete ao longo de 5 anos? Será que realmente é da empresa ou é do cara que não está se qualificando ao longo do tempo, né? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer como profissional da área. E eu sempre digo que o melhor investimento é sempre em você, não é num celular, não é numa camisa de grife, não é num carro, porque o cheiro do financiado ele passa, daqui uns dias fica só a conta, né? E o grande lance é que você, Eduardo, e outros tantos alunos da comunidade perceberam que isso era um investimento e foram sem medo, né? E esse investimento te trouxe retorno? Trouxe sim. É aquele ditado, né? Vai gastar 3 mil no celular. Aí não acha barato, não acha caro, né? Aí tem um curso lá por 3 mil também. Aí o curso é caro. Mas o celular não. Exatamente. Prioridades, né? Prioridades. É, isso aí. Já disseram uma vez que comprometimento e conveniência não moram na mesma rua. O que isso quer dizer? Se algo é muito conveniente, você opta por aquilo e não se compromete com mais nada, né? Então, quando você realmente está comprometido em fazer algo, você não está buscando ser conveniente, e sim ir lá fazer acontecer e ter o resultado que você espera. O Eduardo aí é um exemplo de um profissional que aprendeu aí em 7 meses aquilo que ele não conseguia botar de forma mais fluida aí no chão de fábrica desde 2016 ali. Aprendeu a resolver os problemas do dia a dia, mas em 7 meses teve um avanço profissional muito grande. E é justamente esse aqui, a nossa missão, minha e do Fernando. Hoje, tá conversando aqui com o Eduardo, mas amanhã tá conversando com você que está aqui me acompanhando agora no YouTube. Por quê? Porque a gente entendeu que o profissional ele precisa ele precisa se valorizar, ele primeiro tem que se sentir valorizado, né? Como que ele faz isso? Com o conhecimento que ele tem. Ele sabe o poder que ele tem, aonde ele pode chegar. E hoje, o meu desejo é de formar, e do Fernandão também, é de formar o maior número de programadores CNC especialistas. E amanhã eu gostaria muito de ter você aqui que está me acompanhando no YouTube, numa entrevista como essa aqui. E quem sabe também você conversando depois com o Eduardo, você conversando com o Edivelto, conversando com o Carlos, conversando com todos os outros alunos que também estão buscando aí, a grande maioria aí, né, Fernandão? Acho que não tem um que não queira ali buscar se tornar um profissional melhor e alcançar os seus objetivos. Então, é por isso que a gente construiu essa comunidade aqui para o Eduardo, para o Carlos, para você que está aqui me acompanhando, auxiliar, para você que é ferramenteiro aí, está trabalhando com setup de máquina também. Então, o CAD/CAM Brasil hoje tem essa missão de formar especialistas, ajudar essa galera a utilizar a programação parametrizada, alcançar salários aí de no mínimo R$6.000 por mês e ajudar pessoas aí como o Eduardo, que agora está aqui com a gente falando daquilo que ele fez. E uma vez que você fez, meu amigo, tá feito. Contra fatos não há argumentos, né? Exatamente. É igual andar de bicicleta, né? Uma vez que Aprendeu, você aprende, nunca mais esquece. uma vez que você aprende, nunca mais você esquece. Meu amigo, você tá tudo bem aí com você então? Você tá feliz aí com essa nova caminhada sua? Tá com uns planos aí para frente, para os próximos anos legais aí, eu acredito eu. Deu uma travada aí.
Ah, deu uma travada agora. Acho que já voltou aí ao normal. Acho que voltou aí, né? Se tiver voltado... Consegue me ouvir, Eduardão? Vamos ver se a conexão do Eduardo Volta. travou aí. Deu uma travadinha na conexão do Eduardo. Já ele volta aí. Bom, mas o que eu tenho para dizer para todo mundo que está aqui acompanhando a gente é que esse programa aqui é para mudar a realidade, né, Fernandão? Do chão de fábrica. É trazer pessoas reais que foram lá e deram aí o seu melhor e estão tendo resultados. E amanhã pode ser qualquer um que está aqui nos assistindo. Né, Fernandão? Exatamente. Assim como nós conversamos com o Eduardo, a gente espera conversar com você também daqui a uns dias. Você que é programador, operador, iniciante, está em outras áreas que ainda não está no CNC, está trabalhando numa fresa ferramenteira, num torno convencional, a gente quer conversar com vocês aqui também. É isso aí. E, meu amigo, você que voltou agora aí a conexão sua, o que eu tenho é só a agradecer você pela participação aqui conosco e dizer para você o seguinte, ó, eu tô te esperando aqui, sabe para quê? Para uma próxima entrevista, para você trazer outros resultados aí do chão de fábrica e não só resultados aí, melhorias financeiras também para você como profissional de máquina CNC. Eu tenho certeza que hoje está muito mais claro na sua cabeça onde você pode chegar com o conhecimento que você tem, né? Sim, hoje está muito mais claro, bem mais claro. Maravilha. E esse é o que a gente busca aqui, dar clareza para os profissionais da área CNC para que eles tomem decisões aí importantes. Isso aí. Meu amigo, que bom, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, por disponibilizar seu tempo e estar aqui com a gente nessa entrevista. Eu que agradeço, né, a oportunidade. Fechou, meu amigo. Então, esse aqui, ó, um grande abraço pro Eduardão e a gente se vê aí num próximo bate-papo aqui, numa próxima entrevista com alunos. E para você que é novo, chegou aqui agora, esse foi o nosso programa de entrevista com alunos da comunidade CAD/CAM Brasil, que tiveram aí ótimos resultados, excelentes resultados no chão de fábrica, utilizando a programação parametrizada, utilizando outros métodos aí para extrair o melhor da sua máquina CNC. E lembre-se sempre, o nosso objetivo aqui é fazer com que você alcance no mínimo um faturamento de 6K por mês e aprenda a programação parametrizada. Fechou? Isso aí, hoje nós conversamos com o Eduardo, que ele aplicou a programação parametrizada, refez seus programas e deixou eles muito mais simples e práticos. É isso aí. Um grande abraço para vocês que estão nos acompanhando aqui, um grande abraço para o Eduardão e tchau! Um abraço aí, Fernando, Renato. Abraço, Eduardo. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.